Meus irmãos, bom dia, Pai do Senhor a todos. Que Deus derrame da sua copiosa graça a todos nós nesse dia. Poderíamos nem mais, ter esperança de mais alguma coisa de modo assim extraordinário, porque o Senhor já nos abençoou com um dia. Imagina se nos tocasse viver só a vida. Já era motivo de bênçãos e agradecimento. O alimento, a bebida, o ar, a saúde, o ato de mover-se, de ir e vir, as consciências, as percepções que a gente tem do dia a dia, da família, do trabalho, tudo isso se juntar uma nota seria motivo de agradecer a Deus. Mas Ele é hiper gracioso. Ele vai mais além e ainda concede outras coisas pelas quais a gente nem merece. Sendo assim, sejamos-lhe gratos a Ele, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e gratidão. Eu fiquei devendo a continuação da mensagem da semana passada, meus irmãos, que ficou baseado no livro de São Mateus, capítulo 24, e o versículo 48, quando aquele servo dizia assim: Meu Senhor tarda em vir. E naquele dia nós falávamos sobre os pecados dos últimos dias, os pecados que as pessoas cometeriam nos últimos dias. Não as pessoas, os pecados que seria qualificado como os pecados dos últimos tempos, ou, numa linguagem mais teológica, pecados escatológicos, pecados que fazem com que as pessoas evidentemente reconheçam que estão vivendo nos últimos dias. E Jesus conta esta parábola, e nesta parábola ele mostra um servo que se tornou hipócrita. Ele se apresentou bem para o seu senhor e depois ele, quando na ausência do seu senhor, ele começou a fazer as atitudes e as coisas que não correspondiam a como ele se apresentou ao seu senhor que se ausentou. E mais, ele estava a cargo de umas quantas pessoas, uns subordinados dele, que era muito querido e empregado do seu senhor. E além disso, dele estar a liderar um grupo de pessoas, ele também liderava os bens e os patrimônios do seu senhor. É muito importante esta parábola que eu vou concluí-la hoje. Aquele homem não sabia a grande oportunidade que ele teve. Ele não sabia a grande responsabilidade que ele teve. Cuidar daquela quantidade de pessoas que trabalhava para o seu senhor, perdão, e ele ser o líder, ele ser um mordomo daquele povo. E cuidar também do patrimônio do seu senhor. Dos bens, é tremendo. Mas quando ele se viu sozinho, não se viu sem ninguém para administrá-lo, ele começou a praticar coisas impróprias do seu chamado. Exatamente. Ele começou a praticar coisas impróprias do seu chamado. Ele começou a espancar os empregados subordinados. Ele começou a malgastar as coisas do seu senhor. Ele começou a perder, ele começou a beber, ele começou a comer demasiado, bastante. E quando ele menos esperava, o seu senhor voltou. 3 atitudes daquele homem que é reprovável. A primeira delas é que ele desconsiderou o tempo da volta do seu senhor. Ele dizia para si, e baseava-se nesse pensamento: o meu senhor tarda em vir. O meu senhor está demorando. Vou fazer as coisas que diz respeito à ausência dele. Como ele não estar aqui, não tem perspectiva de volta, agora eu vou atuar como se ele não estivesse aqui. E começou a fazer a atitude de que ele era o dono
o soberano e o que era o responsável por tudo aquilo, como se fosse o dono. Aí, bebe. Esse é o segundo ato. Bebe e come. Muito consumista. Sem ter refreio, começou a malgastar, começou a consumir, começou a beber, começou a ter prazeres pessoais e subjetivos dos quais ele não foi chamado para fazê-lo. Sim, todas essas atitudes eram incompatíveis, antagônicas e contrárias à perspectiva de que o seu Senhor estivesse presente. Com o seu Senhor presente, ele jamais deveria fazer essas coisas que ele está fazendo agora com o seu Senhor ausente. Mas, não só ausente, mas em sua consciência está essa dialética: meu Senhor tarda em vir. E não veio. E ele começou a fazer as coisas erradas. E não só isso. Agora ele vira-se para os humanos, os empregados do seu Senhor, e começa a maltratar, a espancar, a não dar o alimento. Não dar o alimento necessário para aqueles funcionários, aqueles subordinados e aqueles empregados do seu Senhor. De todos os pecados que aquele homem cometeu, a Escritura só diz assim, que ele estaria no lugar e sendo julgado, não como bebedor, não como espancador, mas como um hipócrita. O lugar dele ele seria punido, não como um mau consumista, não como um bebedor, não como um maltratador, não como um materialista, não como aquele que vive das coisas materiais. Não. O seu julgamento, a sua punição, o seu estigma seria de um hipócrita, porque se apresentou de modo ao seu Senhor e viveu de outra maneira. Mas estava roupado, vestido, cingido, como se fosse um bom mordomo. E agora ele atua tudo de modo contrário. Terrível, meus irmãos, terrível. Aí Jesus diz assim, ele o punirá com maior severidade e lhe designará um lugar entre os hipócritas. Ele não é pecador porque consumiu, porque pecou coisas materiais, é porque ele se atuou como hipócrita. O seu pecado não é social, não é humano, o seu pecado é em nível espiritual, porque ele se apresentou algo para Deus, para o Senhor dele. E o Senhor dele viu ele como sendo hipócrita e foi punido. Que o sangue de Jesus nos perdoe, que o sangue de Jesus nos absolva, que o sangue de Jesus nos cubra sobre esses delitos de sermos punidos por negligentes, por pecadores hipócritas. Amém? Aqui termina essa humilde e simples mensagem. Bendito Deus, Pai, te peço que a tua graça, a tua bondade alcance a cada um dos teus servos, Senhor, e que essa pequena reflexão, mensagem, alcance a cada coração, Deus. Nos ajuda, nos dá força. Cura, Senhor, essas pessoas que hoje amanheceram enfermas, doloridas, lastimadas por alguma enfermidade. Ó Deus, acalma a fúria do inimigo nesses lares, Deus. Derrama tuas bênçãos sobre nossas vidas. Concede uma semana gloriosa na tua presença, Senhor. Um fim de semana em que podemos te servir, te adorar e bendizer o teu santo nome. Fica conosco, te peço e te agradeço, Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Pai, Senhor, meus irmãos, e tenha um bom dia, um excelente fim de semana.